Olá, paz e bem ao seu coração. Eu sou o pastor Sérgio Fernandes e eu quero agradecer-lhe pelo fato de você estar acessando esse canal. Nesses últimos dias eu tenho refletido sobre o tema glorificando a Deus em meio à pandemia. E certamente que há muito que se falar sobre esse tema, muito que se refletir, mas dentro da proposta inicial que eu fiz de gravar apenas alguns vídeos refletindo sobre este tema, hoje eu quero encerrar essa série e falar sobre um outro modo pelo qual nós podemos glorificar a Deus, especialmente nesse tempo de pandemia. Até aqui eu falei sobre dois modos. O primeiro deles é aprofundar ou procurando aprofundar o nosso relacionamento com Deus em primeiro lugar e em segundo lugar com as demais pessoas. E tenho refletido nesses últimos dias sobre o segundo modo, que é a nossa atitude de avaliar os conteúdos que nós estamos absorvendo nesse tempo de quarentena, especialmente aqueles conteúdos que nos sobrevêm através da mídia. Hoje eu quero lhes falar sobre um terceiro modo de glorificar a Deus para encerrar essa série, que é o de nós continuarmos nos submetendo à contínua conversão realizada pelo Espírito Santo em nós. Há pessoas que equivocadamente pensam que a experiência da conversão é algo que acontece apenas uma vez ou que aconteceu apenas uma vez em nossa vida. Mas ela pode ter sido mais sensível, mais marcante quando aconteceu a primeira vez. Porém, dentro da compreensão que temos da palavra de Deus, nós vamos perceber que a conversão é algo que precisa ocorrer outras vezes, continuamente, tantas quantas forem necessárias. Primeiro, em virtude da nossa pecaminosidade, e em segundo lugar, pelo fato da nossa própria fragilidade. Eu gosto muito daquilo que disse certa ocasião Dom Helder Câmara, quando, comentando a respeito da conversão, ele disse o seguinte: de conversão nós todos precisamos e precisaremos até o último dia de vida. A conversão é essa transformação realizada pelo Espírito de Deus em nossa vida, e há uma parte, evidentemente, que nos cabe, que é a de nos rendermos, de nos submetermos ao Espírito Santo a fim de que ele realize essa transformação. Falar sobre esse assunto de transformação, de conversão nesse tempo de pandemia é importante porque há muitos estudiosos que estão afirmando que, uma vez passada essa pandemia, o mundo não será como antes. E as pessoas também não podem ser ou não devem ser como antes. Há um biólogo chamado Átila Yamarino que fez o seguinte comentário a respeito disso: o mundo mudou, e aquele mundo de antes do coronavírus não existe mais. A nossa vida vai mudar muito daqui para frente, e alguém que tenta manter o estado anterior é alguém que ainda não aceitou essa nova realidade. Mudanças que o mundo levaria décadas para passar, que a gente levaria muito tempo para implementar voluntariamente, a gente está tendo que implementar no susto, em questão de meses, comentou esse biólogo. O escritor e treinador de líderes Josué Campanhã escreveu um artigo cujo título é Não Desperdice o Coronavírus. E nesse artigo, muito interessante, ele faz um importante comentário. Ele diz o seguinte: você desperdiçará esse tempo se continuar levando a vida como antes. Você vai tratar as áreas da sua vida que precisam ajustes ou continuará vivendo a vida como antes? Se tudo continuar como está, você está desperdiçando o coronavírus. O propósito do coronavírus é te ajudar a refletir sobre a vida. Orgulho, avareza, lascívia, ódio, falta de perdão, impaciência, preguiça, procrastinação, incredulidade,
Todos esses são os adversários que o coronavírus deve atacar. Ele está usando aqui uma linguagem, obviamente, né, figurada em relação a essa pandemia. Não pense apenas em como escapar do coronavírus. Pense também em atacar os vírus que já estão te destruindo silenciosamente. Todas essas coisas que eu citei são piores do que o coronavírus, acredite. Deixe que o sentimento de eternidade faça com que as coisas temporais pareçam tão fúteis como de fato elas são. Como está escrito em Lucas capítulo 9, versículo 25, qual é a vantagem de conquistar tudo o que deseja, mas perder a si mesmo? Então, é fato que nós não podemos voltar àquilo que nós chamamos de normalidade, visto que o normal era exatamente o problema. Nós estamos em um caminho sem volta, portanto, nós, ao término desse processo todo, extremamente difícil pelo qual nós estamos atravessando, nós temos que ser melhores. Nós precisamos ser mais humanos, menos egoístas, mais empáticos, mais solidários. Esse tempo é um tempo que requer transformação. E esse é o momento, inclusive, que nós devemos estar atentos a essa necessidade que temos e a essa convocação da palavra de Deus de nos submetermos ao Espírito Santo para que ele opere essa contínua transformação e conversão em nós. Agora, é preciso que a gente entenda que toda essa mudança, que inclusive Deus, aproveitando as circunstâncias, porque a palavra de Deus vai nos deixar claro que o Senhor está operando em nós uma transformação até que sejamos a imagem do seu Filho Jesus, e para isso Deus não desperdiça nada. E esse tempo que estamos vivendo é também uma oportunidade para que essa transformação aconteça. Mas tudo vai depender da maneira como nós respondemos às não só exigências deste tempo, mas principalmente a esta ação que Deus deseja realizar em nós através do seu Espírito. Essa decisão de mudar ou de vermos a nossa vida sendo transformada para melhor requer coragem. Requer uma atitude de fé e também de coragem, a fim de nos rendermos totalmente a essa ação do Espírito Santo que quer realizar em nós essa conversão contínua. E nesse processo, não gosto muito de utilizar essa palavra, mas vamos assim utilizar, nesse processo, nessa ação de conversão contínua, eu penso que nós precisamos passar por pelo menos 3 tipos de avaliação. O primeiro tipo é a autoavaliação, que é a avaliação que nós fazemos de nós mesmos. O segundo tipo é a avaliação feita pelas demais pessoas. E o terceiro tipo é a avaliação divina, é a avaliação que o próprio Deus faz de nós. Então eu quero aqui brevemente fazer um comentário sobre cada uma dessas avaliações. Comecemos falando pela autoavaliação. Porque uma atitude bastante salutar e prática na nossa vida é quando nós fazemos um autoexame. É quando nós nos avaliamos. Sócrates, o conhecido filósofo da Grécia antiga, dizia o seguinte, que quem vive uma vida sem análise não merece viver. Quem vive uma vida sem análise não merece viver. Pode no primeiro momento parecer extremamente radical essa afirmação, mas Sócrates, que não era cristão, ao pronunciar essa palavra, estava na verdade tendo uma noção cristã da vida. Porque todo cristão é convocado a avaliar o modo como está vivendo. E isso, além de ser uma atitude saudável, salutar, é também um mandamento bíblico. O apóstolo Paulo, ao instruir os cristãos coríntios sobre o modo correto de participar da ceia do Senhor, disse o seguinte, 1 Coríntios 11, 28, examine-se cada um a si mesmo
e então coma do pão e beba do cálice. E certamente que esse que é um mandamento não se restringe apenas ao ato da ceia, ao ato de participar da ceia. Mas deve ser um mandamento constantemente observado em todo o nosso viver. Infelizmente, para algumas pessoas, o autoexame é uma prática na qual elas preferem se esquivar, elas preferem evitar a todo custo. É algo do qual elas preferem fugir porque não têm a coragem ou não estão dispostas a enfrentar a verdade acerca de si mesmas. Por outro lado, existem pessoas que vivem sem um autoexame não porque elas estejam fugindo de sua própria verdade, mas porque elas não sabem como fazer esse autoexame. Elas não sabem por onde começar, nem sabem o que analisar, o que examinar. No ambiente religioso, a prática mais comum que algumas pessoas adotam quando estão diante da necessidade de fazer um autoexame é a prática de se examinarem por comparação. Muitas pessoas vivem se comparando com as demais. Porém, as outras pessoas, as demais pessoas, não devem nos servir de padrão no que se refere a esse autoexame, a essa autoavaliação. Nós precisamos fazer essa autoavaliação conforme as instruções da palavra de Deus, conforme as instruções que o próprio Deus nos deixou na sua palavra. Tomando como exemplo, na sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, os versículos 8 ao 12, o apóstolo Paulo faz a seguinte exortação àqueles cristãos, e que pode servir sim de parâmetro, de padrão, no sentido de nos ajudar a nos avaliarmos. Ele disse o seguinte: mas agora, abandonem todas estas coisas: a ira, a indignação, a maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Note que nesse texto, no versículo 8, Paulo dá ou cita o exemplo daquilo que os cristãos devem abandonar. Ele fala da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, a linguagem indecente no falar. Já no versículo 12, Paulo fala daquilo que nós devemos incorporar no nosso modo de vida, ou no nosso novo modo de viver como cristãos. Ele fala de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Portanto, uma boa maneira de nós nos avaliarmos, de fazermos um autoexame, começa com essa atitude de verificarmos aquilo que devemos abandonar e também verificarmos aquilo que devemos incorporar no nosso modo de viver. Mas o segundo tipo de avaliação da qual nós devemos nos submeter é aquela avaliação que é feita pelas demais pessoas a nosso respeito. O escritor Charles Swindoll costuma dizer o seguinte, que a vida mais perigosa do mundo é aquela que vive sem prestar contas. Repetindo, a vida mais perigosa do mundo é aquela que vive sem prestar contas. É aquela vida que vive dizendo o seguinte: eu não devo satisfações a ninguém. Eu não preciso prestar contas da minha vida a ninguém. Então, de acordo com Charles Swindoll, essa é a vida mais perigosa do mundo.
E esse modo de pensar do Charles Swindoll, ele confirma, está coerente com aquilo que a própria palavra de Deus nos ensina. Porque um exame cuidadoso da Bíblia nos fará chegar também à conclusão de que nós temos a necessidade sim de submetermos a nossa vida a uma avaliação constante. E essa avaliação deve ser feita por pessoas sábias, idôneas, maduras espiritualmente falando. E eu destaco aqui pelo menos 3 razões pelas quais nós devemos submeter a nossa vida à avaliação das demais pessoas, ou de pessoas que atendem essas características e esse perfil. A primeira é porque as outras pessoas vão nos ajudar a perceber aquilo que nós não estamos percebendo. Alguém de fora pode enxergar melhor as coisas que nós não enxergamos quando estamos envolvidos em determinadas situações. Essas pessoas que atendem esse perfil ou esses requisitos são pessoas que podem nos ajudar e nos oferecer um discernimento que jamais nos ocorreu. Quando elas nos avaliam, ou avaliam principalmente o nosso comportamento, elas nos ajudam a clarear, a enxergar melhor certas situações diante das quais nós estamos confusos, inclusive sem saber o que fazer, que decisões tomar, que escolhas fazer. Eu gosto muito de algo que eu li certa ocasião e que fez muita diferença não só na minha vida familiar, como também ministerial. Alguém disse o seguinte: qualquer pessoa pode ter a visão correta, mas ninguém tem a visão completa. A pessoa sábia sabe que não sabe tudo. Mais do que isso, ela sabe que não enxerga tudo. E além disso, sabe que não enxerga tudo nas coisas que ela enxerga. Segunda razão pela qual nós devemos nos submeter a uma avaliação das demais pessoas é para que elas nos confrontem em nossos erros. Todos os dias há pessoas fracassando, quer seja moralmente, espiritualmente, fracassando no que diz respeito às suas relações. E não porque elas queiram, num primeiro momento, fracassar, mas porque tem pontos fracos que elas não podem enfrentar sozinhas. Que elas precisam, inclusive, da ajuda de outras pessoas que possam confrontá-las nesses pontos fracos. Tiago, na sua epístola, no capítulo 5, os versos 19 e 20, deixa claro que a avaliação que as demais pessoas fazem de nós é muito importante, ou será muito importante na ajuda para nos livrar de erros, de pecados. Tiago disse isso com as seguintes palavras: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará com que muitíssimos pecados sejam perdoados. Vejam que Tiago está destacando aqui a importância de nós termos na nossa vida pessoas que nos ajudem, inclusive, nesta atitude de nos confrontar em nossos erros, a fim de que sejamos salvos do caminho da destruição. Nós precisamos nos cercar dessas pessoas que nos amam tanto a ponto de discordar de nós, a ponto de nos confrontar em nossa maneira de pensar, em nossa maneira de agir, quando elas percebem que estamos num caminho de erro. Permita-me lhe perguntar, você tem pessoas assim em sua vida? Em caso afirmativo, se essas pessoas falarem com você, se essas pessoas lhe confrontar no que diz respeito a um caminho de equívoco, um caminho de erro, não fuja dessas pessoas. Jamais diga para essas pessoas: a vida é minha e eu não lhe devo satisfações, eu faço o que eu bem quero. Você deve satisfações, sim.
porque essas pessoas são instrumentos de Deus em sua vida. São pessoas que Deus tem colocado em seu caminho. Pode ser pessoas da sua casa, da sua família, ou mesmo pessoas que fazem parte do seu círculo familiar e que são e devem ser enxergadas por você como instrumentos de Deus. Para inclusive nesses momentos em que você porventura esteja enveredando por um caminho de engano, por um caminho de erro, essas pessoas sejam usadas por Deus para te fazer enxergar. Agora, caso você não tenha pessoas assim em sua vida, peça a Deus. Mas peça a Deus fervorosamente que coloque em seu caminho, que coloque em sua vida pessoas assim. Porque esse negócio de dizer eu me basto, eu não devo satisfações da minha vida para ninguém, é sim um jeito diabólico de viver. Pessoas entregues à sua própria cabeça, pessoas que seguem o seu próprio coração, sem dar ouvidos a ninguém, são pessoas que estão vivendo um tipo de vida louca. Ou, como disse Charles Swindoll, são as pessoas mais perigosas do mundo. Em terceiro e último lugar, eu creio firmemente que nós devemos nos submeter à avaliação de outras pessoas, para que elas deem testemunho de nossa transformação, de nossa conversão. Nesse sentido eu pergunto, como é que você reage se alguém, por exemplo, questiona a sua conversão e fidelidade a Deus? Você é daquelas pessoas que ficam irritadas, dizendo que ninguém tem o direito de questionar a sua fidelidade? Ou você é daquelas pessoas que param para, inclusive nesse questionamento, se avaliar? Nós precisamos de pessoas que nos avaliem, a fim de atestar de fato a nossa conversão. Por outro lado, nós também precisamos de pessoas que possam nos corrigir quando o nosso testemunho de vida não está sendo coerente com a fé que nós professamos, que nós confessamos. Citando novamente o pastor Charles Swindoll, ele diz o seguinte: você acha que pode andar sozinho e até agora o seu plano funcionou. Mas é questão de tempo até que um sopro de adversidade o derrube e vai precisar de alguém para levantá-lo. Não permita que um espírito obstinado de independência roube você da alegria de compartilhar sua vida, suas fraquezas, seus fracassos e seus sonhos com outras pessoas. Porque nós precisamos sim de outras pessoas, inclusive para nos avaliar. E um terceiro e último tipo de avaliação que nós devemos nos submeter é a avaliação divina. A avaliação que o próprio Deus faz a nosso respeito. A Bíblia declara que nós devemos estar inteiramente abertos a esse tipo de avaliação. O salmista Davi, no Salmo 139, termina com as seguintes palavras: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Os estudiosos dizem que a palavra hebraica que Davi utilizou para sondar traz a ideia de escavar, investigar, inquirir, explorar, consultar, examinar. É um ato contínuo, um trabalho incessante. Agora, o que é interessante é que Davi começou esse salmo da mesma maneira como ele terminou. Ele começa reconhecendo que Deus o sonda. Ele fala de sondar no início desse salmo. Versículo 1 ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. E ao terminar esse salmo, ele pede que o Senhor o sonde novamente. E eu creio que por pelo menos duas razões. A primeira é porque somente Deus vê o que ninguém vê.
Somente Deus vê o que ninguém vê. Ele disse ao profeta Samuel: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus vê aquilo que está além das aparências. Enquanto nós nos preocupamos com os rótulos e muitas vezes com a aparência, o Senhor conhece profundamente e enxerga o conteúdo. Os homens enxergam o exterior, porém Deus vê o coração e conhece as nossas verdadeiras intenções. E uma segunda razão pela qual eu penso que Davi terminou esse salmo pedindo a Deus que o sondasse novamente é porque somente Deus pode avaliar profunda e perfeitamente cada parte do nosso viver. Somente Deus pode esquadrinhar, investigar, remexer o nosso ser de modo que, quando ele termina, não há nada sobre nós que ele não conheça. Porque nada pode ficar oculto aos seus olhos. Deus não só conhece, como também prova os nossos pensamentos. Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 10, está escrito que ele prova os nossos pensamentos. No Salmos 94, versículo 11, está escrito: o Senhor conhece os pensamentos dos homens. Mas Deus é aquele que também sonda os nossos propósitos, as nossas intenções, as nossas motivações. Por isso é que nesse mesmo Salmo 139, no versículo 4, Davi declara que antes mesmo que a palavra nos chegue à língua, à boca, Deus já conhece inteiramente as nossas palavras. Mas Davi vai mais além. Nos versículos 2 e 3 desse Salmo 139, Davi declara que Deus conhece as nossas rotinas. Ele conhece o nosso assentar, o nosso levantar, o nosso andar e o nosso deitar. Seja qual for o nosso momento, o momento que estivermos vivendo, Deus avalia tanto a nossa vida pública quanto a nossa vida íntima, particular. Verso 5 desse Salmo 139, Davi declara que Deus conhece todas as coisas. E ele diz isso quando afirma que Deus nos cerca por trás e pela frente e sobre nós põe a sua mão. Deus conhece todas as nossas necessidades e cuida de nós. Deus sabe de tudo. Não há nada, torna a dizer, que nós possamos ocultar aos seus olhos, porque nada pode ficar oculto aos seus olhos. Tem uma canção popular que diz o seguinte na letra: quem sabe de mim sou eu. É um ledo engano, um grande engano. Quem sabe de nós é Deus. Nós, no máximo, sabemos o agora, esse momento. Mas Deus sabe o antes, o durante e o depois de toda a nossa vida. Então eu quero concluir essa série com o tema Glorificando a Deus em meio à pandemia, fazendo um apelo, que é justamente esse que o tema nos desafia. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena, em tudo que você fizer, certifique-se de que Deus esteja sendo glorificado. E se porventura você estiver fazendo algo que você não pode dar glória a Deus, você não tem a convicção, a certeza de que o que você está fazendo está glorificando a Deus, ou chegou à conclusão de que o que você está fazendo não glorifica a Deus, pare. Pare enquanto é tempo. Se você teme a Deus, ama o Senhor e anda com Ele, sobre você há esse mandamento de que em tudo aquilo que você fizer, desde as coisas mais simples e mais corriqueiras, você deve fazê-lo para a glória de Deus. Minha oração e o meu desejo de coração é que Deus lhe ajude, é que Deus tenha lhe ajudado através dessas reflexões e lhe ajude a cumprir esse mandamento. Essa é a minha oração para a minha vida
para minha família, e essa é a minha oração por você também. Que Deus te abençoe, que o Senhor continue resplandecendo a luz do teu rosto sobre ti, que Ele te dê a paz. E que não só você, mas que também sobre a sua casa, sobre a sua família, reine absoluta e totalmente a vontade de Deus. Que assim seja. Deus te abençoe.